com o nosso convidado remoto, que é o professor Augusto Teixeira. Acho que daqui a pouquinho ele vai entrar. Então, antes eu já coloco uma questão à professora Juliana, justamente pegando o gancho que o Jason disse sobre as incertezas e pegando os Estados Unidos. Porque no caso norte-americano, só lembrando a quem nos acompanha, há questões internas complexas, né? Como, por exemplo, a questão dos indocumentados, os trabalhadores imigrantes que estão lá sem devido registro e que sofrem uma perseguição. Muitos já acompanharam isso pelos vários canais, imprensa, por as redes sociais, do que está ocorrendo nos Estados Unidos, especialmente no estado-chave, que é o estado da Califórnia, que é muito importante no caso americano. E um presidente que nem sempre a gente sabe se as tarifas que ele disse hoje sobre o país X, ele vai dizer amanhã sobre o país Y, vai sempre alterando. Então, em economia, incerteza é uma coisa terrível. Passou a professora, como é que fica no caso da possibilidade da extensão temporal desse conflito e até no campo territorial, a gente não sabe o que vai ocorrer, no caso norte-americano, os reflexos disso na economia mundial? Bom, a gente sabe que os Estados Unidos encabeçam aí bastante e de uma forma bem evidente a economia mundial, né? Toda essa história, né, que recentemente a gente tanto falou e continua falando sobre as tarifas que o presidente Donald Trump tenta impor e que de alguma forma evoluem aí ao longo do tempo, geram, claro, incertezas mundo afora. Então, o que a gente tem visto muito já é um cenário de bastante incerteza, porque a economia americana tem dado sinais aí de que quer intensificar cada vez mais essas guerras comerciais. A China sempre se tornou e continua, né, se mostrando aí um competidor que para os Estados Unidos é bem incômodo. O que a gente vê nesse cenário é que, dado esse conflito que agora tem possibilidades de escalar, e hoje já se fala, embora eu ainda tenha um pouco as minhas dúvidas, mas já se fala bastante em uma evolução e uma escalada muito forte desse conflito que hoje acontece ali entre Israel e Irã, mas que isso poderia gerar aí uma entrada de potências, como o caso da economia americana, dentro do conflito de fato. Isso, claro, gera uma onda de incertezas tremenda. Então, isso faz com que a economia americana fique, claro, muito mais exposta a esse tipo de movimento. É óbvio que as incertezas que acontecem lá geram um efeito muito perverso para o resto do mundo. Os efeitos lá são danosos, claro, são complicados. A economia americana passa por um momento que é um momento delicado, porque tem questões fiscais que estão em jogo, tem uma inflação que se mostrou bastante persistente, tem uma taxa de juros que está fora dos padrões que se esperava para a economia americana e agora passa por mais uma onda de incertezas. A pergunta, eu acho que eu concordo bastante com o Jason no que ele acabou falando agora há pouco, é que a gente tem tanta incerteza que os próximos passos são muito decisivos para como as economias vão reagir. A economia americana, em alguns aspectos, pode até se beneficiar de uma piora do cenário mundial, porque, naturalmente, quando as incertezas são muito grandes para todo mundo, a gente vai preferir estar naquele lugar que tem menos risco do que os outros, ainda que aquele lugar seja mais arriscado. A economia americana continua sendo um porto seguro, então ela pode acabar atraindo mais capital, ela pode atrair mais investidores, ela pode fortalecer a própria economia através do fortalecimento da moeda, o que pode ser bem positivo. Só que isso depende muito de como as peças dentro desse tabuleiro se movem. A gente está falando de uma questão que não é puramente econômica, ela nasce num campo geopolítico que traz ali e irradia os seus efeitos para outros campos. Então, a gente ainda está naquele momento, Vila, que a gente está mais olhando e observando como esses personagens se movem dentro desse tabuleiro para conseguir, então, saber, né, qual que vai ser o resultado final dessas jogadas. A minha impressão é que a gente provavelmente tem aí um cenário onde todo mundo acaba pagando e socializando um tanto do custo desse conflito. A economia americana talvez socialize menos desse custo, porque está numa posição naturalmente muito privilegiada. Ela que coloca a moeda mundial em circulação, né? A moeda que é utilizada para as negociações, inclusive do que passa ali no Estreito de Hormuz e no Canal de Suez, é uma mercadoria que está marcada em dólar, né? Eu vou passar para o professor Augusto Teixeira, nosso convidado remoto. Professor, pegando uma primeira questão que nós discutimos aqui,
a questão dos impactos na economia mundial do conflito, né? Na verdade, são vários conflitos que tem na região, mas vamos falar do conflito principal, que é o conflito entre Israel e Irã. Na sua análise, na sua perspectiva, quais poderão ser esses impactos? Boa noite, professores. Boa noite, audiência. Os impactos poderão ser severos a partir do momento em que o conflito escale para uma proporção de escala regional. Como a professora e o professor Jason colocavam, a possibilidade de que a conflagração bélica venha a se estender não apenas em território iraniano, mas com repercussões, seja, por exemplo, no Estreito de Hormuz, mas também em outras rotas comerciais relevantes para o comércio, não apenas de commodities relevantes, mas também para a estrutura do comércio global, pode provocar impactos brutais, não apenas no Irã, mas também em países relevantes, como a Arábia Saudita, por exemplo, ou demais países do Golfo, que dependem daquelas rotas. Ademais, isso não apenas pode provocar, não apenas uma pressão relevante para a tentativa de cessação do conflito, uma pressão de caráter econômico por parte do Irã, mas, por outro lado, seria uma ação de caráter terminativa, porque, nesse sentido, o Irã perderia qualquer trunfo da possibilidade de escalar o conflito para o âmbito regional no sentido de pressionar, ou seja, no momento, as opções econômicas para pressão como ação indireta na guerra não parecem muito interessantes para o Irã, sendo essencialmente fundamental resistir, continuar a retaliação em relação a Israel no sentido de manter-se ativo no engajamento e tentar, obviamente, uma tentativa de interlocução com os Estados Unidos para forçar Israel à mesa das negociações. Ou seja, para o Irã, hoje, a opção